Força, leveza e confiança. Descubra o poder desses pilares para uma vida equilibrada. Olá, tudo bem com você? Meu nome é Whindersson de Souza, sou um cristão, filho da dona Creuza e do seu Daniel, marido da Poliana e pai do Ulisses. Também sou um coach emocional e terapeuta, e eu sou especialista em ajudar mulheres inseguras e perdidas a se refazerem mais fortes, mais leves e confiantes. Hoje nós vamos falar sobre esses 3 pilares que eu considero fundamentais para uma vida equilibrada, que é a força, a leveza e a confiança. E o propósito aqui não é simplesmente trazer explicação sobre o que é cada uma dessas coisas. Porque, na verdade, você sabe o que é uma força, você sabe o que é leveza e você sabe o que é confiança. E eu digo mais, você também sabe os benefícios que cada um desses pilares traz para a nossa vida. Mas eu quero aqui te ajudar, talvez, a ampliar um pouco mais a consciência, tanto sobre cada um desses pilares, quanto a respeito da aplicação disso na nossa vida. E nós vamos começar já falando sobre a força. E eu já tenho uma frase para você anotar aí. Aliás, muito mais do que anotar. Você vai anotar sim, mas eu quero que fique na sua mente. A frase é o seguinte: caia, levante-se e siga em frente. E se você precisar cair de novo, levante-se novamente e siga em frente. Porque a vida é assim. Em algum momento a gente vai cair, se é que a gente já não caiu, e se a gente já caiu, pode ser que a gente caia novamente. E está tudo bem, contanto que a gente se levante e siga em frente. Então eu não estou preocupado se você caiu, se você está caída. Eu estou preocupado aqui que horas que você vai se levantar. Só que não é apenas se levantar para continuar do mesmo jeito, fazendo as mesmas escolhas, tendo as mesmas atitudes que te levaram a cair, tendo os mesmos comportamentos que te colocaram na situação anterior. Não, eu quero que você se levante mais forte, mais leve e mais confiante. Guarde isso. Toda vez que você estiver numa situação em que se sinta em baixa, você sabe que você vai se levantar, mas pense que você vai se levantar diferente. Você vai se levantar mais forte, mais leve e mais confiante. Porque aí você não estará simplesmente aplicando a resiliência. A resiliência é uma habilidade fantástica, que é a capacidade da gente voltar ao estado inicial, né? Essa é a definição original ali de resiliência. O problema é que se o estado anterior ele não era bom, a gente vai voltar para algo que não é o mais adequado. Então a gente precisa aprender a se refazer, só que com a capacidade de ir além, com a capacidade de fazer melhores escolhas, tomar melhores decisões, ter melhores atitudes e assim produzir também melhores resultados. Então, caia, levante-se e siga em frente. Se precisar cair de novo, levante-se novamente e siga em frente. Tá certo? Muito bem, falando um pouco mais sobre a força, eu acredito que você já ouviu alguém dizer assim, eu tenho que resolver as coisas sozinho. Sou eu que resolvo tudo na minha casa. Se eu não fizer, ninguém mais vai fazer. Não é verdade? Já vi algumas pessoas, acredito que talvez você tenha visto também, algumas pessoas que são vistas como pessoas muito fortes, que aguentam ali, né, o trampo, que suportam grandes impactos emocionais, muitas vezes, só que depois a gente se surpreende quando a pessoa cai numa situação ali de estresse, né, estafa, ou algum transtorno de ansiedade, e aí a gente vê que, na verdade, aquela pessoa, ela tinha criado uma casca, né, uma fortaleza ao redor dela ali, mas não para protegê-la, mas para poder ela mesma receber aqueles impactos, e por dentro as coisas não estavam funcionando bem. Porque o que conta, na verdade, é o que acontece dentro da gente, aqui na nossa mente. Isso é o que conta. O que sai, o que vem para fora é só reflexo.
Só que, às vezes, algumas pessoas procuram maquiar isso, e aí, para todo mundo, a pessoa está bem, para todo mundo ela é forte, para todo mundo ela é tranquila, só que internamente talvez esteja até vivendo um inferno emocional ali, com seus pensamentos perturbadores, com seus pensamentos que tiram realmente a paz. E o que a gente quer, o que eu quero apresentar aqui para vocês é uma maneira diferente de encarar essa força. Algumas pessoas, quando vão orar, por exemplo, né, vão falar com Deus, elas estão passando por dificuldade já há muito tempo, elas oram assim: Senhor, me dê forças para suportar. E aí Deus dá a força para a pessoa, e ela suporta. Só que essa frase, Senhor, me dê forças para suportar, é uma crença de que aquela força que virá de Deus, ela é somente para suportar. Só que aquela mesma força que Deus está nos dando, ela pode ser uma força de ação e não apenas de reação. E aqui é um dos pontos que eu quero que você preste bastante atenção. Para que a gente possa aproveitar melhor a força que a gente tem, a gente precisa pensar em agir e não ficar numa vida somente de reagir, numa vida de só apenas suportar. Suportar será necessário em alguns momentos, ok? Mas na maioria das vezes eu garanto para você que a força que nós possuímos, ela é uma força que deve ser empregada para construção, para fazer algo, para ter uma iniciativa de ação, para aplicar um poder de ação, e não simplesmente sermos reflexo daquilo que nos acontece. Então, a força que a gente possui, ela precisa ser aplicada dessa maneira. E essa estafa que eu falei agora há pouco, né, esse estresse, muitas vezes vem porque algumas pessoas, elas acabam centralizando muito nelas as decisões, as atitudes, tanto a parte de planejamento de alguma coisa, quanto a parte de execução, ela tem que estar em todas as frentes ali, e isso vai sobrecarregando, isso vai consumindo energia, isso vai tirando a força muitas vezes, certo? E uma das maneiras da gente encarar a força, a nossa força, de um modo mais saudável, é entender que nós não precisamos fazer tudo sozinhos. Nós não precisamos resolver tudo sozinhos. Nós podemos delegar, nós podemos compartilhar, nós podemos envolver outras pessoas no processo e abrir mão dessa centralização. Porque se a gente fica centralizando demais, na verdade, um alimento do nosso ego. Porque a gente quer demonstrar que a gente está forte, que a gente é forte, que a gente é competente, que a gente faz, que a gente acontece. Mas a gente não precisa resolver tudo sozinho. A gente pode compartilhar, a gente pode encontrar pessoas para poder nos ajudar e deixar que essas pessoas, de fato, nos ajudem, sem aquele peso de exigir, muitas vezes, que a pessoa tenha que fazer do nosso jeito, como se o nosso jeito fosse o único correto. É abrir mão, muitas vezes, da nossa opinião também, sem querer que a nossa opinião seja também a única levada em consideração. Abrir mão, muitas vezes, de algumas preferências também, em detrimento, né, do bem da relação. Quando eu atendo algumas pessoas, né, que estão enfrentando problemas no seu relacionamento conjugal, por exemplo, uma coisa que eu sempre digo é isso. Antes de pensar o que é bom para mim, o que é bom para o outro, eu preciso pensar o que vai ser bom para a relação. Porque se eu penso na relação, essa relação ela vai se estruturando e possibilitando o quê? Um relacionamento duradouro, uma base para que haja um relacionamento duradouro. Mas se eu olho apenas para o que é bom para mim, ou se eu cedo demais, porque tem que ser bom só para o outro, isso acaba criando uma relação disfuncional e pode gerar muitos problemas,
tanto para as pessoas, né, que estão ali naquela relação, os parceiros, quanto eventuais filhos, né, para toda a família. Então é importante que a gente pense, né, dessa maneira. A gente não precisa resolver tudo sozinho. Compartilhe, compartilhe. Busque ajuda, inclusive. Isso não é fraqueza. Buscar ajuda não é uma expressão de fraqueza. Muito pelo contrário. É a gente reconhecendo o nosso limite, certo? Porque sabemos que até um determinado ponto a gente consegue ir naquele momento, é importante dizer isso, naquele momento, para que a gente, através daquele auxílio, daquela ajuda, a gente consiga dar alguns passos adiante, ou então mudar alguma rota na nossa vida, certo? Então, isso é muito, muito, muito importante. E reconhecer o momento atual, né? Reconhecer que nós temos, sim, limitações, isso faz parte da nossa vida, nós não somos perfeitos. Para usar bem a nossa força, precisamos abrir mão, inclusive, dessa necessidade de que as coisas sejam perfeitas demais. Precisamos abrir mão disso. Porque vocês vão ver que, inclusive, isso vai impactar na leveza. Tanto a força quanto a leveza e a confiança, elas estão muito ligadas. Uma pessoa confiante é uma pessoa que emprega melhor a força que ela tem. Uma pessoa confiante, eu já dando spoiler aqui, né, da parte da confiança, mas é isso. Uma pessoa confiante, ela não se deixa abalar por qualquer crítica, por ofensas. Ela sabe o seu valor, ela sabe o que ela possui de bom. Então, e tudo isso que ajuda, né, na hora de empregar essa força. E por falar em força, é o seguinte, assim como a gente estuda lá, né, no colégio, quando a gente está estudando física, as forças, né, existem vários tipos, né, de forças. Existe, que eu me lembro aqui, ó, a força centrípeta, né, existe a força centrífuga, existe a força da gravidade, existem várias outras forças que eu não vou lembrar aqui, essas três que vieram à mente. Mas, da mesma forma, existem vários tipos de forças que nós possuímos. E a psicologia positiva, ela fez um mapeamento, né? Teve um autor que fez um mapeamento de 24 forças. 24 forças pessoais. E dessas 24 forças, o que ele detectou é que cada pessoa possui entre 3 a 7 forças que são as principais. E quando essa pessoa, ela conhece essas forças e ela utiliza de maneira intencional, se permite utilizar essas forças, ela entra num estado de flow. O que é isso? Ela permite que as coisas fluam de uma maneira muito natural. Ela começa a fazer e a dizer e a mostrar que sabe algo e ela nem sabe que sabe, ela simplesmente sabe porque ela está em flow. Isso melhora os resultados, muitos resultados. E eu quero ler para vocês aqui quais são essas 24 forças que foram mapeadas aí pela psicologia positiva. Primeira delas, amor ao conhecimento, criatividade, curiosidade, discernimento e o pensamento crítico, né? As duas coisas. A sabedoria, a perseverança, a bravura, o entusiasmo, a integridade e honestidade, você colocou aqui as duas coisas juntas, a capacidade de amar e ser amado, a inteligência social e emocional, porque as questões emocionais estão muito ligadas à parte relacional também, né, e social, a bondade e generosidade, cidadania e espírito de equipe, a equidade. O que é equidade? Equidade é a capacidade de reconhecer o direito dos outros, certo? Isso também é uma força. Então, por exemplo, se eu estou num grupo qualquer ali e alguém
vem se queixar de algo, se alguém vem reclamar de alguma coisa, reivindicar alguma coisa, antes de me colocar na defensiva, se eu uso, né, essa equidade, eu vou primeiramente reconhecer o direito daquela pessoa de estar requerendo aquilo, de estar se queixando ou reclamando. E assim estabelecer um diálogo saudável. Mas se eu me coloco na defensiva diante daquela reclamação, daquele pedido, alguma coisa assim, isso vai dificultar, né? Vai haver um choque ali nessa relação. Então, equidade é uma força, liderança, a modéstia e humildade também é uma força, a prudência, né, que está junto com a cautela também, o autocontrole, né, é uma força, o perdão, a apreciação da beleza, né, de encontrar, de contemplar o belo, e também da excelência, né, daquilo que é excelente, ser capaz de enxergar a beleza das coisas. A gratidão é uma força, a esperança e o otimismo também, o bom humor e alegria, e a espiritualidade e o senso de propósito. Então, essas 24 forças, elas foram mapeadas, e cada um de nós vai possuir aí de 3 a 7, que são as mais presentes. A questão é, você conhece suas forças de verdade? E mais ainda, cada uma dessas forças, elas estão agrupadas, ok? E esse agrupamento foi, colocado em algumas virtudes. Então, por exemplo, quais as virtudes que nós temos aqui? A própria sabedoria, a virtude da coragem, a virtude da humanidade, da justiça, da temperança e da transcendência. Para vocês terem uma ideia, coragem, que é algo bem fácil aqui da gente entender. Uma pessoa, ela vai poder demonstrar a coragem dela de várias formas, dependendo do conjunto de forças pessoais que ela tem. Então, por exemplo, algumas pessoas, ao serem perseverantes, elas estarão demonstrando a coragem através daquela perseverança, se a perseverança for uma força que ela possui. Outra força que está ligada à coragem, o entusiasmo, a integridade. Você que é uma pessoa honesta, você que é uma pessoa íntegra, isso é uma expressão da coragem. E talvez você está achando aí que não tem coragem, mas tem, porque você possui forças que podem validar essa coragem e te ajudar a empregar isso de uma maneira intencional. Perceba como que muitas vezes nos falta conhecimento, e hoje nós vivemos num tempo que eu considero um privilégio, porque nós conhecemos muita coisa, o conhecimento está aí à nossa disposição. Hoje sabemos muito mais sobre nós do que há 10, 15, 20, 30, 50 anos atrás. Hoje a informação e o conhecimento estão muito acessíveis. Será que você está aí parada? Ou será que você está disposta a buscar esse conhecimento, esse autoconhecimento? Porque sem esse autoconhecimento, a gente vai ficar somente à mercê do ambiente, das circunstâncias, das nossas preocupações, e simplesmente usando a força que Deus nos dá para poder suportar, ou então para poder agir de uma maneira imediatista, de uma maneira muitas vezes até agressiva mesmo, por causa da impaciência, por causa da irritabilidade, ao passo que essa força poderia estar sendo canalizada para algo construtivo na nossa vida, que vai proporcionar um crescimento pessoal, profissional e espiritual também, por que não? Certo? E aí aproveita o seguinte, dá uma pausa aqui nesse vídeo, vai aí nos comentários e escreve para mim sobre forças pessoais. Dessas forças que eu li aqui, qual você acredita que você tem? Qual dessas forças você acredita que possui? Pode escolher uma, duas aí, quantas você quiser. Pensa aí, se for o caso, volta o vídeo um pouco para você
ouvir de novo a relação e pensa qual dessas forças você acredita que tem. É importante essa tomada de consciência. Muito bem. Dito isso, eu quero colocar para vocês, né, o impacto dessas forças na nossa vida. O que isso vai produzir de resultado se a gente aplicar, né, essa força de forma intencional e da maneira mais adequada? Vai produzir emoções ou sentimentos, vou chamar de sentimentos positivos, ok? Aqueles sentimentos negativos que você está carregando, eles serão substituídos por sentimentos positivos. Isso vai trazer sentido para aquilo que você está fazendo, ok? Porque se você aplica a sua força em qualquer tarefa que seja no seu trabalho, seja nos seus relacionamentos, por exemplo, a sabedoria, quem tem essa força, ao se relacionar, se você se posiciona como uma pessoa que carrega, né, um componente de sabedoria, você vai poder ajudar o outro de uma forma muito mais efetiva, certo? E isso vai produzir em você o quê? Um sentido, porque quando a gente ajuda os outros, é como se a nossa vida tivesse uma utilidade, um sentido, e isso é muito bom. E sabedoria é algo assim que a gente pode pedir a Deus de uma maneira assim muito livre, porque Deus também libera isso para a nossa vida de uma maneira muito liberal mesmo, né? Acabei sendo redundante aqui, mas é porque ele dá graciosamente a sabedoria. Existe um texto na Bíblia que fala, né, que a gente pode pedir a Deus sabedoria, que a todos dá liberalmente. É assim que está lá. Então peça a Deus sabedoria e ele vai te dar. Ele vai te dar sabedoria. Muito bem. Sabedoria, engajamento, compromisso, né? Isso produz um senso de compromisso, um engajamento, tanto seu mesmo, né, quanto das pessoas que estão aí em volta de você, na medida em que você utilizar as suas forças de maneira intencional, suas forças pessoais. A realização, né, o sentimento de realização, poxa vida, eu consegui fazer algo, né, significativo. Isso traz uma sensação de realização muito boa. Eu costumo dizer, né, que quando eu estou assim, dando uma aula, quando eu estou dando uma palestra, se deixar, eu vou, gente, eu vou e eu esqueço da hora. As duas outras aulas que eu gravei, eu comecei gravando pensando assim, não, eu vou fazer uma aula de 30 minutos. Quando eu vi, uma durou 40 e poucos minutos, a outra durou 50 e poucos. Porque é assim, eu não me dou conta da hora, porque é um sentimento de realização, de saber que eu estou aqui empregando uma das minhas forças para poder ajudar alguém, né, que possa se valer desse conhecimento, desse conteúdo aqui. E vamos lá. Por fim, vai produzir também, né, melhoria aí nos relacionamentos. Né? Com certeza vai produzir melhorias significativas nos relacionamentos. Então, a parte, né, que eu quero falar sobre as forças é isso. Mas de tudo que eu falei, eu quero que você guarde três coisas. Primeiro, né, se você tiver que cair, levante-se e siga em frente, quantas vezes for necessário. Segundo, você não precisa fazer as coisas sozinha. Você não precisa, você pode pedir ajuda, você pode delegar, você pode compartilhar, tá certo? E terceiro, conheça as suas forças pessoais, aquelas que são suas, para que você possa utilizar de maneira intencional. Aliás, né, dentro do processo, tanto do processo individual que eu conduzo, quanto da mentoria Fênix, ok? Eu disponibilizo para a pessoa a possibilidade dela fazer o teste. 4 testes, certo? Que compõem atributos da nossa identidade. Um deles é o teste das forças pessoais. E aí você, né, a pessoa ali, ela sai ali sabendo exatamente quais são as suas principais forças, quais virtudes que estão atreladas a essas forças e como que ela pode utilizar isso de uma maneira bem efetiva na sua vida. Ok? Vamos seguir em frente, que ainda temos que falar da leveza e da confiança. O que tira a nossa leveza? Se eu tivesse ao vivo aqui,
eu iria perguntar para vocês e pedir para que vocês anotassem aqui no chat. Eu vou falar 4 coisas aqui que podem tirar a nossa leveza. E se você lembrar de mais alguma, escreve aqui nos comentários também, porque é sempre importante a gente ampliar a nossa visão. O imediatismo é algo que compromete a leveza, ou demonstra que a pessoa não está leve, ou o próprio imediatismo vai causar, né, a ausência dessa leveza. A agitação, quando a pessoa está muito agitada, de um lado para o outro ali, ela não descansa, nem a mente, nem o corpo, essa agitação, ela compromete muito a leveza. Quando a gente não dorme bem, né, quando a gente está com sono ruim, isso também prejudica a leveza, ou a falta da leveza vai também comprometer o sono, né, as duas coisas. E a preocupação constante, né? A preocupação ela é algo que realmente tira da nossa vida a leveza, que a gente fica ali muitas vezes com, né, o semblante fechado ali, porque a gente está preocupado, então a gente fica em silêncio, e isso tudo tira, né, da gente a possibilidade da gente sentir essa leveza. Mas é muito importante que a gente não se prenda a isso. E um dos pontos assim, primordiais para a gente resgatar essa leveza é a gente procurar qual que está sendo a nossa principal motivação em tudo que a gente está fazendo. Sabe? Qual que é a nossa real motivação? Será que a nossa motivação está sendo voltada para uma satisfação, novamente, né, do ego, para algo que vai nos trazer só o simples orgulho ali? Ou será que a nossa motivação ela está tendo um componente mais de bem-estar coletivo ou de altruísmo, de pensar no bem tanto próprio quanto do outro, né? Algumas pessoas deixam de pensar no bem do outro. Outras vão deixar de pensar no próprio bem, vão só pensar no bem dos outros. Só que ao deixar de lado o próprio bem-estar, o autocuidado, acabam comprometendo essa leveza, certo? Então é importante a gente olhar para dentro, é importante a gente pensar naquilo que vai trazer bem-estar para a nossa vida, até para que a gente possa conseguir seguir em frente e ajudar os outros da melhor forma. Porque se a gente não estiver bem internamente, o que vai acontecer? Aquilo que vai sair também não será bom. Tá certo? Então, é cuidar dos nossos pensamentos. Procure aliviar os seus pensamentos. Tira um tempo para você diminuir, para você desacelerar esses pensamentos, principalmente antes de dormir e ao acordar. A maneira como a gente acorda dita muito como será o nosso dia. Então, acorde com tranquilidade, faça a sua rotina matinal com tranquilidade. Se você tem algum compromisso num determinado horário, logo cedo, procure acordar com antecedência para que você possa se preparar, se arrumar e sair com tempo. Tudo isso vai impactar no seu dia inteiro. Mas se a gente sai já agitado, já na correria, aquilo ali parece que o dia todo fica desse jeito. Não sei se vocês já tiveram alguma experiência nesse sentido, mas comigo funciona assim. Se eu acordo atrasado para alguma coisa e sai correndo todo agitado, isso depois acaba se refletindo no meu dia, ou então eu preciso tirar um momento ali para poder fazer algo para equilibrar de novo e não deixar que comprometa o dia inteiro. Então pense nisso, para que você possa tornar a sua vida mais leve. Sobre a questão da motivação, cuidado com essa busca, muitas vezes, pela aprovação, a busca pelo reconhecimento, porque a própria busca disso já compromete a leveza. Mas se eu faço com a motivação certa, com a motivação adequada, ok? Com um senso ali de propósito mesmo, isso vai repercutir de uma maneira diferente na nossa vida. Ok? Então, uma pessoa que é leve, uma pessoa que carrega consigo a leveza, ela não se preocupa em ser uma pessoa acelerada, ela não se preocupa muitas vezes também se ela está certa ou se ela está errada, ela emite a opinião dela e quem quiser
acatar aquela opinião, está tudo bem. Quem discordar, está tudo bem também. Porque isso é um exercício, gente. As coisas não vão acontecer do dia para a noite. Tanto em relação às forças, né, a maneira como a gente emprega a nossa força, é um exercício. E aqui também, o exercício da leveza é todo dia. É todo dia a gente sendo um pouco mais leve. Uma coisa importante que eu lembrei aqui agora, né, que acaba comprometendo muito a leveza, é a comparação. Pare de se comparar com os outros, com todo mundo. Se tiver alguém para você se comparar, se compare com você mesmo, com você mesma ontem, para que hoje você possa ser melhor do que você foi ontem. E só você é capaz de ser assim. Não é verdade? Então, pare de se comparar com os outros, porque a comparação é uma das principais fontes de infelicidade. Ok? Qual que é o resultado da leveza na nossa vida? Né? Entre outras coisas, eu quero aqui primeiramente destacar a questão da saúde mesmo, né? A saúde mental, emocional e física. Quando nós conseguimos estabelecer uma leveza na nossa vida, isso vai impactar no nosso corpo inteiro. Então, isso por si só já vale a pena. Porque a gente só tem esse corpo. Então a gente tem que cuidar dele bem. Cuidar por dentro e cuidar por fora. Certo? Além disso, né, uma tranquilidade e o equilíbrio. Né? Aquela sensação de tranquilidade, de paz mesmo. E a paz não quer dizer que as coisas ruins ou os problemas não estejam acontecendo. Eu gosto de uma definição de paz que diz o seguinte, que paz não é ausência de caos. A paz é a autoridade sobre o caos. E a gente só vai conseguir essa autoridade sobre o caos se nós estivermos alicerçando a nossa paz, a nossa tranquilidade, naquele que é o príncipe da paz, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o príncipe da paz. Ele falou, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. E a Bíblia ainda fala mais, diz que essa paz é aquela paz que excede todo entendimento. E para a gente vivenciar essa paz, a gente vai precisar abrir mão, inclusive, de querer entender, porque ela excede todo o entendimento. Então, vamos abrir mão de querer entender e simplesmente viver, experimentar essa paz que vai trazer para a gente autoridade sobre o caos. Ok? Além disso, uma pessoa com leveza, ela não se preocupa com as críticas dos outros. Elas não se preocupam com isso, o que os outros estão pensando, o que os outros estão falando. Isso tira a paz de muita gente. Impede que muitas pessoas façam, né, o que poderiam ter feito há muito tempo. Por quê? Porque estão só se preocupando com o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar. E se me criticarem? E se eu errar? E se eu passar vergonha? Mas que vergonha que você vai passar porque você cometeu um erro? Quem que não comete erro? Quem que não comete? Não é verdade? Eu cometo, você comete, as pessoas que estão aí à sua volta também cometem. O erro faz parte do nosso processo de crescimento. Se a gente olha para o erro, reflete sobre aquilo, a gente vai conseguir enxergar vários aprendizados. E aí a gente aprende para poder fazer diferente, para poder fazer melhor. É assim, não é verdade? Então, quem nutre, né, quem alimenta essa leveza na vida, não fica preocupado com as críticas dos outros. E a pessoa pode falar para você que você, sei lá, é um mal agradecido, mas você sabe que você não é. Você sabe. E se você sabe, você está tranquilo com isso. E aquilo que a pessoa te disse, talvez você fique triste por ela ter dito, mas aquilo não vai tirar a sua paz. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E energia, né? A leveza, ela dá energia pra gente. Energia, inclusive, pra gente aplicar as nossas forças.
Percebem como que as coisas vão se juntando? Elas estão interligadas. Se eu tenho leveza, eu vou ter mais energia. E não confunda leveza com omissão, tá, gente? Por que eu estou dizendo isso? Porque existem aquelas pessoas que elas se omitem, certo? Elas se escondem de dar opinião, elas evitam entrar em qualquer tipo de conflito e elas não se posicionam em momentos que deveriam se posicionar. É o marido que não se posiciona diante da família adequadamente, ou da esposa, e vice-versa, né? A esposa que também não se posiciona e tal. E aí, tudo acontecendo, cheio de problema, e a pessoa está lá tranquila, quieta e tal. Parece que a pessoa está leve, mas não é isso. Ali, às vezes, é uma questão de omissão, né? A leveza, ela não vai deixar a pessoa sem agir. Entende? A leveza, ela vai colocar a pessoa em movimento, ela vai colocar a pessoa em ação. Só que é uma ação equilibrada, não é uma ação desordenada, não é uma ação desesperada. É uma ação direcionada e equilibrada. Ok? Então não confunda essa leveza com omissão. Muitas pessoas transparecem uma tranquilidade que, na verdade, é falsa. Ok? O que está acontecendo, a pessoa está só se omitindo porque ela não quer enfrentar. Isso não é leveza. Ok? Por fim, né, a leveza ela vai contribuir fortemente para a ativação da criatividade. Criatividade. Todos nós somos criativos, sem exceção. Todos nós somos criativos. Talvez algumas pessoas serão de uma maneira mais fácil, né, mais natural. Outras vão precisar de uma ativação. E essa ativação passa por a gente se sentir mais leve. Eu me lembro uma ocasião que eu trabalhei com um cunhado meu, tem muito tempo isso, e ele é designer. Ele trabalhava muito com criação, né, de design de produto. E às vezes ele empacava e ele não conseguia avançar, né, naquilo que ele estava criando lá, e ele ficava um pouco angustiado, preocupado, porque o tempo estava passando, ele precisava mostrar para o cliente. E aí, várias vezes, ele às vezes chegava para mim e falava: Whindersson, vamos ali no shopping. Isso era um dia, assim, uma quarta-feira, 3 horas da tarde. Na primeira vez eu assustei, né? Você, como assim? Não, vamos ali rapidinho. A gente trabalhava perto do shopping. Aí a gente ia no shopping, andava à toa, conversava sobre, né, coisas triviais, assim. Ficava ali, sei lá, uns 30 minutos, tomava um café ou às vezes um sorvete, coisa assim, simples mesmo, gente. E aí voltava, ele pronto, conseguia resolver, conseguia desenvolver aquele produto que ele estava criando. E eu aprendi algo muito valioso com isso. Muitas vezes, tudo que a gente precisa é abstrair do problema, sabe? A gente sair um pouco do foco do problema e pensar em outras coisas e aliviar o nosso pensamento, trazer um pouco de leveza, ok? Para depois a gente voltar e a gente dar conta de olhar por um ângulo diferente. E dessa forma encontrar a solução que a gente precisa. Tá certo? Fica essa lição aqui para você. Se algum dia você estiver se sentindo aí muito atribulada, muito, né, com muitas preocupações, experimenta, né, sair um pouco desse foco, né, pensar em outras coisas, você vai ver que você vai resgatar um ponto de equilíbrio ali de novo, para então encarar o seu problema de uma maneira mais eficiente e efetiva. Ok? Deixa eu ver. Então, finalizamos aqui a parte da leveza. Vamos agora para a confiança. Dentro dessa parte da confiança, quais são as ameaças, né, à confiança? A insegurança, né, a insegurança mesmo, o medo, manifestado aí de diversas formas, ok? Alguns mais intensos, outros menos intensos. A insegurança é um sentimento que vem, né, naturalmente aí do medo, fica muito claro isso. Então, isso é uma ameaça à confiança. A ansiedade também. A ansiedade também vem do medo, mas ela se manifesta de uma forma diferente, né? Então, essa ansiedade, ela tanto vai impactar a confiança, quanto ela
pode ser resultado da falta de confiança, ok? Então, a gente precisa observar esses sintomas, esses sinais, para poder a gente atuar na causa, ok? O problema não é a sua ansiedade. A sua ansiedade é o efeito de alguns outros problemas. E existe um problema central. Esse problema central chama-se medo. É preciso descobrir qual que é. Qual é o seu medo? Aquele medo que está causando as suas reações ansiosas. Ok? E enfrentar esse medo. Se a gente enfrenta o medo, diminui a força, diminui os efeitos também. Ok? Ninguém ficará sem ansiedade. A ansiedade, ela é algo presente na nossa vida, certo? Muitas vezes até necessária, porque vai colocar a pessoa em ação também, mas a ansiedade, ela precisa estar em níveis saudáveis, níveis onde a gente consiga exercer o controle sobre ela. Não é a ansiedade que deve te controlar, é você que deve controlar a sua ansiedade, ok? Se você chegou num ponto em que está precisando de remédio, que você está, né, com um transtorno mesmo de ansiedade, e que você tem crises, a primeira coisa é pensar como aliviar essas crises, como você vai trazer de novo essa ansiedade para um nível controlável, ok? E depois investigar a causa disso. Porque só o remédio não vai resolver o problema da ansiedade, vai controlar, vai te ajudar a controlar. Mas a raiz do problema é uma questão emocional. Precisa ser investigada, porque aí sim a ansiedade vai voltar de novo naturalmente para os níveis de controle. Ok? Eu tive uma cliente que ela vivia com muitas crises de ansiedade. Muita tremia, ela perdia, ela sentia, né, a falta do ar ali e tudo. A gente fez um trabalho onde ela conseguiu ali regular aquela ansiedade, que depois nós fomos investigando qual que era a raiz daquela ansiedade. E hoje, graças a Deus, ela não tem crise mais. Já há mais de um ano que ela não tem crise mais. Então, pense nisso. Remédios são necessários, ok? Para a ansiedade em alguns casos, mas eles servem para trazer a ansiedade para um nível de controle ideal para que você procure a causa dessa ansiedade, trate essa causa, e aí sim, quem sabe, você vai ficar até livre dos remédios, se o seu médico determinar isso, ok? Somente o médico pode receitar, somente o médico pode tirar. Importante deixar isso claro aqui. Indecisão também, né, demonstra uma falta de confiança, ok? A indecisão. Aquela pessoa que tem uma dificuldade enorme para poder tomar decisões. Isso mostra que está havendo uma falta de confiança mesmo, ok? E é importante porque pessoas assim acabam se deixando levar pelas escolhas dos outros, ou tomando decisões equivocadas ali, que depois vão se arrepender, decisões que não estão alinhadas aos seus valores pessoais, e isso vai trazer depois maiores problemas, certo? E a questão da confiança está muito ligada à nossa identidade. Na medida em que a gente sabe quem a gente é, na medida em que a gente se conhece, na medida que a gente conhece as nossas habilidades, os nossos talentos, as nossas forças pessoais, os nossos pontos de melhoria, na medida em que a gente conhece o nosso perfil de comportamento, nosso padrão de comportamento, nosso temperamento, a nossa personalidade. E é claro que tudo é um processo, né? Esse conhecimento também não virá da noite para o dia. Todos os dias, toda semana, eu me descobrindo algo sobre mim. E isso é incrível. Esses dias mesmo eu estava dando a aula lá para a Mentoria Fênix, e preparando a aula, gente, veio uma conexão, sabe, um insight, algo assim que eu já tinha até passado pela situação, mas eu nunca tinha pensado, nunca tinha olhado para aquilo que aconteceu comigo da maneira como eu olhei
naquele momento. E foi incrível, sabe? Porque trouxe luz, trouxe explicação. E aí, quando a gente entende, as coisas ficam mais leves. Olha só, impactando na leveza. Então, a confiança, ela está diretamente ligada à nossa identidade, ao quanto que a gente conhece sobre quem somos. Sócrates já dizia, conhece-te a ti mesmo. Esse é um conhecimento assim, fundamental para quem quer desenvolver a confiança. E a gente pode separar a confiança em 3 tipos. Uma é a própria autoconfiança. Só que, assim, é importante dizer o seguinte, tem algumas pessoas que demonstram uma certa resistência com esse termo, né? Autoconfiança, como se fosse autossuficiência. São coisas diferentes. Autoconfiança é uma coisa, autossuficiência é outra totalmente diferente. Autossuficiência é quando a pessoa acha que ela literalmente é o suficiente, ela não precisa de ninguém, aí tem um componente de arrogância, de soberba, né, e tudo. Não, a autoconfiança não é isso. A autoconfiança é a gente acreditar que nós possuímos capacidades, habilidades, talentos, e podemos usar isso em prol da nossa própria vida e da vida de outras pessoas. Eu estou dando essa aula aqui para vocês porque eu acreditei que eu seria capaz de dar essa aula. Quer dizer que eu estou falando que eu não preciso de ninguém para me ajudar? Peraí, gente, cadê? Estava com um livro aqui agora. Estava com um livro aqui, A Arte de Ser Imperfeito, né, onde eu procurei a literatura aqui. Inclusive, eu vou finalizar essa aula aqui com uma frase retirada do livro A Arte de Ser Imperfeito. Aliás, não, a frase é da autora do livro, da Brené Brown. E, então, assim, eu não sei tudo. Quem me dera. Todos os dias eu preciso aprender algo. Né? Então, mas eu tenho confiança de que aquilo que eu sei, eu consigo passar para frente. Então, isso é a autoconfiança. Existe também, aliás, antes de passar para frente, né? E essa autoconfiança ela está intimamente ligada à autoestima. Uma pessoa que desenvolve a autoconfiança, ela naturalmente também vai desenvolvendo a sua autoestima, elevando a sua autoestima. E a autoestima passa por isso, né? Pela satisfação consigo mesmo, né? Por ter afeto pela pessoa que a gente é, antes de querer ser aquilo que a gente não é. Então, a partir daquilo que a gente é, a gente vai desenvolvendo todas as nossas potencialidades e para poder se tornar a pessoa que a gente imagina, que a gente acredita que pode se tornar. Tá certo? Muito bem. Então, nós temos aí a autoconfiança e temos a confiança dada. É quando eu expresso que eu confio nos outros. Ok? E aí, no campo profissional, às vezes no ambiente familiar também acontece. Essa ausência da confiança dada impede muitas vezes que os outros desenvolvam as suas potencialidades. Por quê? Porque quem tem dificuldade em dar confiança, ou seja, em confiar no ou em acreditar que o outro é capaz de fazer, acaba centralizando demais, tá certo? Se sobrecarrega e impede o crescimento do outro. Então, essa confiança dada, ela também faz parte desse agrupamento aí, né, que envolve todo o aspecto da confiança em si. É importante que a gente acredite, eu preciso acreditar que o meu filho dá conta de fazer uma determinada tarefa. Quando eu estou atendendo um cliente, um pré-requisito, inclusive, né, um dos fundamentos primordiais para um coach que leva o coach a sério, é acreditar que o seu cliente ele é capaz de se desenvolver a partir daquilo que foi conversado ali na sessão. Ok? Então, eu preciso acreditar que o meu cliente é capaz. Da mesma forma, eu preciso acreditar que a minha esposa é capaz, eu preciso acreditar, se eu tivesse um funcionário, hoje eu não tenho, mas se eu tivesse
um funcionário, eu preciso acreditar que o meu funcionário é capaz de resolver. E se ele errar, é processo de aprendizado, eu posso ajudá-lo a melhorar e dou outra oportunidade. E tem muita gente que tem dificuldade de expressar essa confiança, de dar essa confiança. Ok? Prejudica muito a própria vida, porque acaba se sobrecarregando, prejudica também as relações. E tem a confiança recebida. Aí aqui é o seguinte, o quanto que eu passo de confiança para as pessoas. Ok? O quanto que as pessoas confiam em mim. E um detalhe importante, né? Às vezes a gente pode pensar assim, mas se eu tenho autoconfiança, é lógico que as pessoas também vão confiar em mim. Não necessariamente. Porque aquela pessoa que tem dificuldade para dizer não, por exemplo, né, geralmente são pessoas que resolvem muitos problemas. Elas cuidam bem dos outros, resolvem a vida de todo mundo e passa para os outros a confiança. As pessoas confiam nela, ok? Porém, ela não resolve as questões dela, né? Ela não atende às próprias necessidades e isso é um reflexo de falta de autoconfiança. Porque a pessoa que ela atende só os outros e não atende a si mesma, ela pensa o seguinte, inconscientemente ela pensa o seguinte, eu preciso fazer pelo outro, porque senão o outro vai me deixar, porque senão o outro vai me rejeitar, porque senão eu não serei aceita, eu não serei aprovada, não serei reconhecida. Coisas desse tipo, as pessoas vão se afastar de mim. Eu serei uma pessoa ruim se eu não atender os outros primeiro. E eu estou colocando para vocês aqui coisas que eu já ouvi em meus atendimentos de mulheres que passaram, né, graças a Deus pelos atendimentos que eu fiz, e conseguiram superar, vencer essa dificuldade de dizer não, e elas pensavam exatamente isso que eu estou colocando aqui para vocês. Então, muitas vezes essa confiança que a gente expressa, né, que o outro nos dá, né, que ela enxerga na gente, que a gente é uma pessoa que se pode confiar, ela não reflete necessariamente aí a autoconfiança. Mas é importante a gente ser assim também, a gente expressar essa confiança, né, o quanto que as pessoas confiam na gente. E aqui o ponto de atenção é o limite, né, porque se a gente passa muita confiança, obviamente isso é excelente, né, porque as pessoas vão se sentir seguras perto da gente, mas na questão da demanda, do quanto que a pessoa está demandando da gente, sempre é importante a gente estabelecer limite, justamente para que a gente possa olhar para a gente também. Né? Então, esse é o ponto de atenção. Quais são os resultados? Né? Posicionamento firme, uma pessoa confiante, é uma pessoa que tem um posicionamento firme. Não é grosseiro, gente, é um posicionamento firme. Okay? Ela responde ali, ó, na lata. Ela tem opinião própria. Ok? É isso, posicionamento firme. Ela tem autenticidade, ela tem foco. Uma pessoa confiante é uma pessoa que ela tem foco. Whindersson, mas eu não tenho foco. E eu sou confiante. Veja bem, uma coisa, outra coisa. Uma pessoa com foco ou sem foco, não necessariamente ela vai ter ou não vai ter confiança. Mas uma pessoa com confiança, em algum ponto ali, ela vai conseguir estabelecer foco. Ela vai conseguir colocar foco. Talvez ela não consiga colocar foco em tudo que ela gostaria, mas em alguma coisa ela vai ter essa capacidade de colocar foco. Tá certo? Uma pessoa confiante, ela aceita e aprende com seus erros naturalmente. Ela entende que o erro é parte do processo e tá tudo bem errar, e tá tudo bem, né? E é melhor ainda aprender, né, com as reflexões aí a partir do erro. Tá certo? Então, com isso, eu finalizo aqui essa aula, demonstrando para você o poder que existe na força, na leveza e na confiança para tornar a nossa vida mais equilibrada. Eu quero ouvir de você se fez sentido e de tudo que foi falado aqui, o que fez mais sentido para você. Escreva aqui nos comentários, vai ser um prazer para mim ler e eu vou comentar também, pode ter certeza, comenta aí, né? Você deixando o seu comentário, eu também vou deixar o meu comentário. Eu quero dizer para você o seguinte, se você deseja dar
um passo adiante no seu desenvolvimento pessoal, emocional, comportamental, eu quero falar rapidamente, vai ser bem rápido mesmo, das 3 opções que você pode fazer isso comigo, tá certo? A primeira opção é o curso que eu tenho chamado Maestria Emocional para Mulheres. Esse é um curso gravado, tá bom? Onde você vai mergulhar no conhecimento da inteligência emocional para mulheres, ouvir experiências de outras mulheres e crescer com essas experiências também, além de um conteúdo tanto teórico quanto prático que vai te ajudar na melhora da sua comunicação, nos seus relacionamentos e, claro, né, no processo aí de autoconhecimento que traz muita confiança, que traz muita segurança também para a gente nas nossas relações. Esse é um curso gravado, ideal para aquela pessoa, né, para aquela mulher que ela quer dar o passo, certo? Mas quer investir pouco, porque o curso é barato, tá certo? Então você pode receber a minha ajuda através desse curso também. Maestria Emocional para Mulheres. É só me chamar depois e a gente conversa. Outra forma, e aí de uma maneira mais próxima, né, que é a Mentoria Fênix, que está acontecendo, e você pode se inscrever na Mentoria Fênix. A Mentoria Fênix, você vai receber uma ajuda minha direta ali, é uma mentoria em grupo, um processo, um programa de desenvolvimento emocional, né, onde a gente vai trabalhar 3 pontos assim fundamentais na nossa vida, que é a regulação emocional, a reparação emocional e a liberdade emocional. E tudo isso vai contribuir para que você seja uma mulher mais forte, mais leve e mais confiante em pouco tempo, porque a mentoria, a proposta dela é que produza resultado na sua vida em pouco tempo, e também você não vai precisar investir muito. E eu acredito que você merece o investimento em si mesma. Estou certo ou estou errado? E a terceira forma aí é para quem já quer um acompanhamento mais próximo ainda, que é o protocolo Eleve-se, que é um programa de acompanhamento individualizado, onde eu vou sentar com você, eu vou ouvir quais são os seus problemas, as suas dores, nós vamos traçar ali uma linha de desenvolvimento dentro desse protocolo Eleve-se, para que você aprenda a viver acima dos seus problemas, sair do ciclo da autossabotagem, receber um direcionamento emocional e comportamental para se posicionar de uma maneira mais saudável nas suas relações, e assim também levar uma vida com mais leveza, com mais confiança, e empregando, né, a sua força. Dentro do protocolo Eleve-se, você tem acesso a vários testes, né, onde vão trazer informações para a gente, tanto dentro das suas habilidades e talentos, quanto do seu perfil comportamental, suas forças pessoais, suas âncoras de carreira, que está muito ligada a questões motivacionais mesmo, e muito mais, dos sabotadores. Você vai conhecer o que fica na sua mente aí, criando os pensamentos que você não quer, e como que a gente pode neutralizar isso, tá certo? É um programa muito, muito, muito especial, onde você vai aprofundar dentro dessa pessoa linda que você é. Ok? Então, Maestria Emocional para Mulheres, Mentoria Fênix. Há um detalhe. A Mentoria Fênix, você ganha de presente a Maestria Emocional para Mulheres, tá certo? Então, se você se inscreve na Mentoria Fênix, você ganha um presente, que é o curso Maestria Emocional para Mulheres. E o protocolo Eleve-se, que é um programa de acompanhamento individualizado, certo? Que dura 3 meses, são 12 semanas, tá certo? Onde eu vou estar atento às suas necessidades e aos seus objetivos, e você vai me ter como seu parceiro desses objetivos. Se você quiser saber mais sobre alguma dessas formas aí de eu te ajudar de uma maneira mais próxima, é só me chamar pelo meu WhatsApp. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? E vai ser um prazer também conversar com você. Fico por aqui, até a próxima e um grande abraço!